que essa atividade ela é bem simples, ela não é uma atividade complicada. O que eu fiz? Eu já tinha falado anteriormente que nós medimos resistência, usamos o ohmímetro, que é um aparelho dentro do multímetro, do multiteste, né? Medindo resistência, potenciômetro, trimpote, tanto analógico quanto digital. Aparelho aí que for abrir, e fiz um módulo só para eles. Essa atividade prática 6 eu utilizo o ohmímetro analógico e digital na medição desses componentes. Então, essa medição aqui de componentes, vamos utilizar o ohmímetro analógico e digital. Eu ainda gravei um vídeo mostrando, que vai, acho que facilitar muito. Porque depois o próprio formando ele vai poder olhar o vídeo, ir lá e fazer igual. Pegar o seu ohmímetro digital e analógico e fazer a medição. Tá? O objetivo é medir esses componentes com o ohmímetro analógico e digital, verificar aí a posição da chave, que a posição da chave do ohmímetro ele realmente interfere nas medições. Nós temos posições pequenas, vezes 1, até posições altas, vezes 10K, vezes 1K. E reconhecer se o componente está bom ou está com defeito. Vamos ao primeiro componente, chaves e interruptores. Isso é muito comum a gente encontrar em eletrônica e em eletricidade. Aqui está um exemplo de um componente, ó, uma chave. Aqui tem algumas características, ó, on é ligado, 2 amperes em 250 volts, 5 amperes em 120 volts. Isso aqui é a corrente máxima que ele suporta nessas tensões. Tá? Na verdade, aqui é por causa da potência, né? Então, 2 amperes vezes 250 são 500 watts. Então, esse interruptor ele aguenta até 500 watts. Se eu multiplicar aqui em 120 volts, vezes 5 vai dar em torno de 500 a 600 watts, tá? Que também seria um equivalente. Bom, chave. A chave, ela funciona como? Ou ela está ligada ou desligada. Quando eu ligo uma chave, eu faço que ela passe a funcionar como um fio. Eu deixo passar a corrente elétrica. Então, qual é a resistência elétrica de uma chave quando está ligada? 0. Ela tem que marcar 0 ohms. Qualquer chave, se ela estiver em perfeitas condições, ela vai marcar 0 ohms quando estiver ligada. E quando ela estiver desligada, ela não pode marcar nada. Ela vai estar totalmente aberta, ou seja, uma resistência infinita. Ela não permite a passagem da corrente elétrica. Então, a chave ela só tem 2 posições. Ligado, resistência 0. Desligado, aberto. Essa é a medição que a gente vai ter que encontrar numa chave. Então, aqui já falei das características. Observem que essa chave tem 3 posições, tá? Ó, tá? 1, 2 e 3. Então, vamos identificar aqui. Normalmente, a chave aqui ela vai do meio para os extremos. Então, o que significa? Significa que se essa chave está para a direita, ela está ligando o 3 com 2. Quando eu jogo a chave para o outro lado, ela liga aqui o 2 com 1. Então, esse tipo de chave, ela possui 2 posições. É um modelo. Ela liga do meio para um lado ou do meio para o outro. Tá? Aí eu posso utilizar só 2 terminais. Se eu quero apenas ligar alguma coisa de uma maneira simples, só cortar a fase, por exemplo, eu utilizo isso aqui. Eu desligo um terminal e ligo só do meio para um dos 2. Aí eu tenho uma chave normal de liga e desliga. Aqui ele faz a mesma coisa, né? Se eu quiser usar, eu uso do 1 para o 2 ou do 2 para o 3. Aqui eu tenho um outro interruptor. Ele também é a mesma função daquele. Um outro design. Esse aqui é de embutir.
Esse interruptor aqui, ele é de embutir, ou seja, ele tem duas travinhas aqui, e eu coloco ele encaixado em um buraco do tamanho dele, aí ele encaixa. Também possui aqui 3 terminais, ele pode fazer aqui a mesma ligação para um lado, para o outro. Aqui ele aguenta uma corrente maior, ó, ele aguenta 20 amperes em 125 volts e aguenta 15 amperes em 250 volts. Esse aqui também, alguns têm uma lâmpadazinha neon aqui dentro, que aproveita a própria energia que passa aqui para poder acender aqui no momento que está ligado. Pode ter uma pequena iluminaçãozinha aqui na hora que liga. Então, para vocês verem que existem vários modelos, né, e formatos possíveis. Esse aqui também é um de embutir, ó. Só que esse aqui só tem 2 terminais, ó. Ele aqui não colocou o terceiro terminal. Ele colocou só o 1 e o 2. Tá? Ele aguenta 3 amperes em 125 volts. Né? Um outro modelinho, um outro modelo de botão. Esse aqui também é um outro modelo, esse aqui é preto, ó, também com 2 terminais, liga e desliga, também de embutir, de encaixar ele. Tá? Aqui ele reforça a capacidade, o máximo que eu posso colocar aqui são 3 amperes. Tá? Esse aqui são 4 amperes, ó. Aqui, ó. Então, eu não posso abusar dele. Então, nós temos aí vários tipos de interruptor e cada um com uma medição. O que agora eu faço para medir? Como que eu meço o interruptor? O interruptor, como ele vai dar uma resistência igual a 0, eu tenho que utilizar a posição menor do multímetro, ou seja, a posição vezes 1. Sempre a menor posição, porque ele vai dar uma resistência próxima de 0. Então, o que eu vou ter que medir aqui? Eu vou ter 2 medições, uma 0, a outra infinita. Quando a chave está ligada, ela tem que marcar 0 ohms. Quando a chave está desligada, ela não marca nada. Ó. Estão observando o vídeo? O que acontece aqui no vídeo? Eu liguei uma chave. Aqui é um multímetro analógico, ou seja, o analógico, o ponteiro repousa desse lado esquerdo. Quando eu junto as pontas de prova, o ponteiro se desloca para a direita, desloca para o 0. Aqui o 0 aqui, ó. Então, como que vai funcionar esse multímetro? Eu vou passar o vídeo de novo, observa. Está desligada a chave, eu ligo a chave. Liguei a chave, vai para 0. Desliguei a chave, ela retorna ao infinito. Essa chave está boa, está fazendo o trabalho dela. Isso utilizando o multímetro digital, analógico. Eu posso fazer a mesma coisa usando o multímetro digital. Tá? Coloco na menor posição do multímetro, que é a 200. Esse 1 aqui, ele significa que não está marcando nenhuma resistência. Significa o infinito. Ou seja, não está marcando nada. Ó. A chave está desligada. Quando eu ligo a chave, o que acontece? Vai para 0. Quando eu desligo a chave, ele retorna ao infinito novamente. Então, essa chave está boa. Ó, aqui é um outro modelo de chave, a mesma coisa vai ocorrer. Do momento ela está desligada, ó, desligada, o ponteiro, quando liga, vai para o 0. Quando eu desligo novamente, o ponteiro retorna ao infinito novamente. Então, essa é a medição que tem que aparecer nesse componente. Ó, peguei agora esse componente com um multímetro digital. Olha lá. O multiteste faz a mesma coisa. Desligado fica no 1, ligado ele vai para 0. Numa posição é 0, na outra posição é infinito. Esse componente também está bom. Não se preocupe aqui não dá 0, 0, porque nem sempre dá 0 de vez, tá? O digital, às vezes, aparece alguma coisa devido aos contatos, ao fio. Mas aqui consideramos que a resistência é 0. Vamos agora a um segundo componente.
Interruptor de pressão. Em alguns lugares de eletrônica, alguns circuitos, a gente utiliza o botão de pressão. Pressão é o seguinte, quando pressiona o botão, ele vai funcionar de uma determinada maneira. Bom, o botão esse tipo de interruptor de pressão, existem dois tipos dele. O normalmente aberto e o normalmente fechado. Como o próprio nome diz, normalmente é o estado normal do componente, sem ser pressionado. Então, quando um interruptor vem escrito NA, tá? Ele é normalmente aberto. Em inglês pode aparecer o NO, porque em inglês, né, no caso, open, de aberto. Ele não tem resistência, ele está desligado. Normalmente aberto é um botão desligado. Quando a gente pressiona, ele liga. Então, normalmente aberto significa desligado. Ele fica desligado, quando a gente pressiona, ele liga. O normalmente fechado é o contrário. Ele fica sempre ligado e quando a gente pressiona, ele desliga. Então, NA pode ser NO em inglês, NF, normalmente fechado, pode ser o NC em inglês, de closed. Então, NA desligado, NF sempre ligado. Quando pressionado, ele inverte. Vou mostrar o desenhozinho deles. Ó. Esse aqui é muito conhecido, é um botão até mais antigo, mas eu quis colocar porque eu achei interessante. Esse botão é o NA, é o botão de campainha. Só vai funcionar quando pressionado. Ou seja, ele só vai tocar a campainha quando pressionado. Então, ele é um normalmente aberto. Esse aqui é um outro normalmente aberto, só que ele é mini, ele é bem pequeno. Em circuitos bem menores, utilizamos esse tipo de interruptorzinho aqui também. Tá? Quando eu pressiono aqui, ele liga. Uhum. Ó, olha como é que ele é por dentro. Eu fiz até a questão de... Ele tem aqui um botão ligado a um condutor. Esse aqui tem uma mola. Quando eu aperto com o dedo, essa peça metálica junta essas duas. É uma chave. Aqui é um fio, aqui é outro fio. Quando eu aperto, esse contato aqui do meio encosta os dois, fechando o circuito. Por isso que ele é um NA, normalmente aberto. Ó, tá vendo? Essezinho aqui encosta aqui, fechando o circuito. Um botão simples, um botão normalmente aberto, muito utilizado, né? Como que vamos medir? Vamos medir da mesma maneira que a chave liga e desliga. Ou seja, só que aqui, se ele é um normalmente aberto, o que vai acontecer aqui? O ponteiro vai ficar sempre no infinito. Quando eu apertar, o ponteiro ele se desloca para o zero. Ó, normalmente aberto. Quando eu aperto, ele vai para o zero. Quando eu tiro, ele volta. Sempre na menor posição, tá? Vezes 1. Porque aqui é 0 ohms, na posição vezes 1, é a menor posição. Observem que ele não foi para o zero. Tá? Ele não foi exatamente aqui no zero. Agora, por que ele não foi no zero? Porque eu não fiz o ajuste de zero. Aqui, o multímetro analógico, o que a gente tem que fazer? Mas isso não é o caso aqui, porque eu não estou medindo a resistência, porque eu sei que é zero. A gente faz o ajuste de zero. A gente junta as duas pontas de prova e, através desse potenciômetro, a gente coloca o ponteiro aqui em cima do zero. Isso quando a gente mede resistências, que são valores que a gente quer achar. Aqui ou ele dá ou não dá. Mesmo que o ponteiro não chegue no zero, eu sei que ele está bom. O botão está bom porque é só a falta de ajuste. O digital não há necessidade. Ou a gente aperta e ele vai em direção ao zero, tá? E a gente larga e ele vai ficar aberto. Tá?
Então, não há problema nenhum. O normalmente fechado. Eu tenho aqui um exemplo do normalmente fechado. Tá? Ó, olha que interessante. O normalmente fechado, ele já funciona ao contrário. Ele fica sempre ligado. E quando eu aperto, eu desligo. Então, nesse aqui, quando eu for fazer a medição, ele já tem que dar 0 de cara. Quando eu apertar, ele vai abrir. Então, olha lá. Está em cima do 0. Quando eu aperto, ele abre. Aqui eu já fiz o ajuste de 0. Se vocês observarem, já fiz o ajuste de 0 aqui. Está em cima do 0. Então, olha lá. Normalmente, ele já é um curto. Ele já está ligado. Quando eu aperto, ele desliga. O que determina isso é o tipo de projeto que foi feito. Há projetos em que é interessante que o botão fique sempre ligado. E quando a gente quer, a gente aperta ele para desligar. Aqui é a mesma coisa, ele está lá com 0 ohms. Quando eu aperto, a resistência vai para o infinito. Ó. Isso é um normalmente fechado. Bom, os fusíveis é um componente muito utilizado para proteção do circuito elétrico. Tá? Então, o fusível, a função dele é ele abrir o circuito em caso de um excesso de corrente. Pode ser um excesso de corrente transitória, que não apresentaria nenhum problema, como pode ser algum componente que entra em curto, se danifica e queima o fusível. Então, ele é para isso, para proteger o circuito, para que a placa não queime, para que outros componentes não se danifiquem também. Tá? Então, ele tem uma caixinha, tem um suporte em que é fixado no painel, a gente tira a tampinha e coloca ele aqui dentro, para que possa ser substituído. Isso é um modelo, existem N modelos aí de fusíveis, né? Bom, a medição do fusível é muito simples. O fusível, ele é um fio, é um pedaço de fio, que ele tem que se romper numa determinada corrente. Então, é 0 ohms. Ele tem que dar 0 ohms. Olha lá. Não coloquei nada, vou colocar as pontas de prova, posição baixa, porque 0 ohms. Ó. Coloquei, ele dá 0 ohms. Esse fusível tá bom. Se ele não marcar nada, ele está aberto, então deve ser trocado. Só tem esse defeito, o fusível, ele abre, ele já é um curto, ele abre. Aqui eu estou mostrando como é que coloca o fusível dentro do suporte. Coloquei o fusível dentro do suporte, se quiser medir, ele tem que dar 0. Se ele tiver bom, ele vai ter que apresentar 0 ohms. Olha lá, tá bom. Mostrando aí que o fusível está lá dentro. Tá? Fusível bom, se ele tiver bom, ele vai marcar 0. Agora, muito cuidado, lembrando a vocês, quem já assistiu às outras aulas, que o ohmímetro ele não pode ser ligado em locais que são energizados, hein? Então, para fazer todas essas medições, ou retiramos os componentes para medir, ou temos que desligar o aparelho. Não pode deixar isso aqui ligado na rede e colocar o ohmímetro, porque vai danificar o aparelho. Olha lá, 0 ohms. Ó. E tá bom. Ó. Tirei infinito. Então, o fusível aqui, no caso, tá bom. Medindo sempre desligado da energia. O aparelho não pode estar ligado na energia. Bom, um outro componente interessante é o LDR. LDR é uma resistência dependente da luz, ou seja, a resistência dele vai variar de acordo com a incidência de luz que tiver no componente. Então, o LDR, ele funciona em circuitos que a gente quer detectar, por exemplo, a falta de luz ou a presença de luz, uma fotocélula em que eu quero ligar uma iluminação à noite, eu utilizo esse componente. Tá? Tem muitos circuitinhos bons de montar com LDR. Como é que é o LDR? LDR ele tem é parecido, existem vários modelos, mas todos parecidos com esse modelinho aqui. Ó. Ou seja, o que acontece com ele? Quando não há incidência de luz,
na superfície sensível, a resistência é elevada. Então, no escuro, a resistência dele aumenta. Quando eu coloco a luz nele, a resistência diminui. E é isso que a gente faz na medição do componente. Tá? Nós vamos fazer isso. Nós vamos medir o componente e vamos variar a luz que tem nele. Olha lá. Eu liguei lá o ohmímetro. Quando eu tapo a luz, a resistência aumenta. Veja que aqui eu já estou utilizando uma posição mediana. Eu já não estou usando o vezes 1, eu estou usando o vezes 100. De repente, eu poderia usar o vezes 1, 1K. É que eu queria que o ponteiro ficasse aqui no meio, para poder a gente perceber isso. Ó. Vamos lá de novo. Ó. Ele ali, quando eu tapo, que eu escureço ele, a resistência aumenta. Ponteiro para a esquerda, a resistência aumenta. Como é a medição no digital? Ó, eu tapo um pouco da luz, a resistência dele aumenta. Vai para 5.000. Ali ficando em 1.300 e alguma coisinha. Tá, eu coloco aqui na posição 2K, 20K. Você já pode colocar aqui numa posição intermediária. Mas pode variar um pouquinho, dependendo do modelo. Se aqui não der, aumenta um pouquinho mais, diminui um pouquinho mais. Ele tem que dar resistência em torno de uma resistência média, né? Vamos verificar agora o alto-falante. O alto-falante, ele é um componente que transforma o sinal elétrico em som. O alto-falante, o objetivo dele é esse, é pegar o sinal elétrico lá que foi amplificado, que foi transmitido via um cabo ou pelo ar mesmo, e transformá-lo em sinal novamente, transformá-lo em som para que a gente possa ouvir o que foi dito ou o que foi gravado. Isso aqui é uma bobina, então ele tem uma resistência fixa. A medição dele, dependendo, tem marcado, em média 8 ohms, mas tem de 4, tem de 2, 16, 32. O mesmo serve para o fone de ouvido. O fone de ouvido também é a mesma coisa. Só que o fone de ouvido, a resistência costuma ser um pouco maior. Tá? Ela não é tão baixa, ela é acima de 30 ohms, 40, tem uns que são maiores. Ainda assim, é uma resistência baixa, a gente pode medir na posição vezes 1. Geralmente, na posição vezes 1 ou vezes 10, se quiser, dependendo da leitura, pode fazer isso. Então, pega aqui peguei aqui um alto-falante mini, pode ser feito com qualquer outro. Ele aqui está marcando em torno de 8 ohms. Está aqui depois do 5, está marcando uns 7,5 ou 8 ohms. Então, é mais ou menos esse o valor. Esse aqui é um pequeno alto-falantezinho, mas que funciona bem aí para a gente poder... Pegar um alto-falante grande ficaria mais complicado aqui para fazer a gravação. No multiteste digital, a mesma coisa. Ele vai ter que marcar aí a resistência interna dele. Coloquei na menor posição 7,9. Pode pegar um alto-falante grande, que não há problema nenhum, é a mesma coisa, mesmo procedimento. Qual o defeito que pode dar no alto-falante? Ele não medir nada. Se ele não medir nada, ele está aberto. E em alto-falantes maiores, ele pode dar um zumbido. Vai perceber que quando ele está funcionando, ele fica track, track, track. Tá? Aí ele não está totalmente danificado, ele chega a funcionar, a gente ouve o som, só que a bobina móvel dele, ele tem uma bobina móvel, ela está entrando em curto, ela está roçando no ímã. O que acontecia com aparelhos de som assim, mais antigos que usavam aquelas caixas grandes? O cliente ouvia o som, quando ele aumentava, queimava a saída. Queimava o CI ou os transistores de saída. Aí, sempre que for fazer uma reparação num aparelho de som desse, pede para trazer as caixas junto. Tem que olhar os alto-falantes. Porque muitas vezes o que queima a saída são os alto-falantes. Se o alto-falante já tiver muito corroído, aquela bobina, aquele papelão, às vezes com o tempo ele apodrece, traça, come o papelão, ele começa a dar curto. Então,
o som conserta, troca a saída dos transistores de saída ou CI de saída, o cliente leva, liga lá no aparelho. Aí o que acontece? Vai usando, acaba queimando a saída de novo. Porque o cliente, depois que conserta, ele vai colocar mesmo para ver se ficou bom. Vai ouvir o som, vai colocar. Então, sempre a gente pede para olhar o alto-falante, para ver se o alto-falante ele está bom. Mede para ver se ele não está em curto. Pode pegar assim o núcleo do alto-falante e apertar, ele não pode dar ruído, ele tem que ir e voltar livremente. Se ele apresentar um ruído é porque ele tá entrando em curto. Então, ele paradinho vai dar 8 ohms, mas quando a música toca, que o cone ele vai e volta, ele vai acusar o curto. Por isso queima a saída. Tá? É só uma dica aí, quem quiser trabalhar com som. Bom, aqui, gente, é uma edição de trilha. Isso é muito comum, ter um excesso de corrente numa placa. Tá? Isso pode acontecer. E a gente chama esse tipo de reparação de inspeção visual. Quando recebes um aparelho, normalmente ele vem com muita poeira, vem sujo, deves fazer uma limpeza seco mesmo, ou com um pequeno compressorzinho. Quem tem espaço pode soprar a poeira, quem não tem pode usar tipo um aspirador de pó para sugar a poeira, passar um pincel ali, um pincel com uma cerda bem macia para não quebrar nenhum componente. Então, a trilha é um aspecto visual e confere com multidão. Então, vai olhar a placa, vai ver. Será que tem alguma trilha aqui comida, rompida? Aí a gente faz a medição, porque a olho nu a gente até consegue verificar algumas coisas, mas a confirmação é medindo. Então, aí que a gente vai medir. Como é uma trilha, tem que dar 0 ohms. Ele é um curto. Então, a posição mínima, olha lá, vou medir essa trilha. Ela tem que ir para o 0. Está vendo? Ó, na posição vezes 1, ela vai lá para o 0. Então, essa trilha está boa. Aonde eu medi aqui está bom. Ó. Se não der 0, essa trilha está rompida. Aí deve fazer uma ponte ali, ou com a própria solda, ou pegar um fiozinho e soldar de um lado para o outro. Tá? Essa é a manutenção da trilha. Geralmente, para romper uma trilha, acontece muito em aparelhos de fonte de alimentação. A parte da fonte é que é a parte mais sensível, que pode ter uma sobrecarga de corrente. Um regulador entra em curto, um transistor entra em curto e não dá tempo de desligar o fusível e ele queima a trilha. Tá? Normalmente pode acontecer isso, geralmente aonde a corrente é um pouco maior. Aonde a tensão e a corrente é baixa, dificilmente queima. Transformadores e bobinas. Bom, gente, o transformador e uma bobina, nós teremos que tomar cuidado. O transformador e a bobina, ele tem um funcionamento diferenciado. Aqui, por exemplo, o exemplo de um transformador. O transformador e a bobina, ela é praticamente um fio para a corrente contínua. Para a corrente contínua, um fio. Né? Um fio enrolado que vai apresentar uma certa resistência. Para a corrente alternada, ele vai ser outra resistência, porque a corrente alternada ela influencia a variação da corrente alternada, faz uma variação do campo e faz criar uma força contra-eletromotriz que vai estar sempre resistindo a essas variações. No nosso caso aqui, a nossa análise é a corrente contínua, porque o multiteste ele tem pilha corrente contínua, ele não tem corrente alternada ali. Então, nós vamos estar medindo um fio enrolado. Então, bobina e o transformador é fio enrolado. Aqui tem o primário, tem o secundário, são 2 bobinas. E é um fio enrolado ali dentro. Vamos medir, normalmente, esse transformador. A posição da chave depende muito da resistência, mas a resistência dele não é muito alta.
a resistência fica ali. Podemos usar a vezes 1, a vezes 10 e até a vezes 100. A posição é essas mais baixas. Tá? O que acontece? O transformador e a bobina, dependendo do número de voltas, ela tem que marcar resistência. Ela marcar 0 em um transformador pode ser sinal de curto. Depende do número de espiras que tenha. Se um primário, por exemplo, que a gente liga em 240 volts, ele nunca pode dar 0. Então, normalmente, ele marca uma resistência. Baixa, mas marca. Porque um curto, se ele marcar 0 para ligar na tomada, a gente fecharia o curto. Tá? A não ser bobinas, ela até pode. Bobinas de poucas voltas, ela vai dar 0, porque é um pedaço de fio enrolado, vai marcar 0. Se não marcar nada, está aberta. Qualquer bobina, se não marcar nada, ela abriu. O fiozinho rompeu em algum local e abriu. Tá? O transformador, a mesma coisa. O transformador tem que marcar uma resistência. Se tanto o primário ou o secundário não marcar nada, está aberto. O transformador, dependendo do número de espiras, ele não pode marcar 0, porque se ele marcar 0, ele está em curto. Aqui, ó. Aqui eu vou medir. Ó. Eu estou medindo um lado e vou verificar que marcou 2 ohms. Bom, vamos lembrar do transformador. O transformador, ele é um componente que ou ele abaixa a tensão ou ele eleva a tensão. Claro que a corrente é a mesma coisa, só que inversa. Se eu elevo a tensão, eu diminuo a corrente. Se eu diminuo a tensão, eu aumento a corrente. Então, o transformador ele muda as tensões. Eu posso pegar 240 volts e baixar para 15. Baixar para, que é o caso desse aqui, 15. Ou eu posso pegar 240 volts e aumentar para 500. O transformador faz isso. Só que a bobina, ela acompanha o valor da tensão. Se eu vou pegar e vou reduzir a tensão, o que acontece com o transformador? Eu reduzo o número de voltas, o número de espiras. Então, se ele diminui a tensão, o secundário tem menos espiras. Se eu aumento a tensão, o secundário tem mais espiras. Então, como que eu vou descobrir quem é o primário e quem é o secundário? Sabendo essa informação. Por exemplo, nesse transformador aqui. Esse transformador, ele me diz o quê? Do primário, 220 volts. Secundário, 15. Então, ele é um abaixador de tensão. Ele vai pegar 220 e vai abaixar para 15. Então, eu já sei que o primário, eu não sei quem é aqui, se é o verde ou o vermelho, mas o primário ele tem que dar uma resistência maior do que o secundário. Porque se ele baixou a tensão, ele baixou o número de voltas. Então, ele baixou a resistência. Então, como que eu vou descobrir? Medindo. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu medi o lado vermelho. O lado vermelho deu 2 ohms. Agora eu tenho que medir o lado verde. Ó, vamos medir o lado verde. O lado verde deu 400 ohms. Ora, quem é o primário? Quem é que eu vou ligar em 220 volts? O verde. O verde deu 400 ohms, ele é o primário. O vermelho deu 2 ohms, é o secundário, porque ele abaixa a tensão. Se eu fosse ao contrário, se eu estivesse elevando, por exemplo, de 15 para 220, o vermelho seria o primário e o verde secundário. Porque o transformador ele vai e volta, tanto faz, tá? Claro que não tem lógica porque a gente não tem fonte de 15 volts alternado, né? Mas se tivesse, ele faria esse trabalho. Normalmente, a gente utiliza o transformador para baixar a tensão, porque os circuitos eletrônicos trabalham com tensões muito mais baixas. E a nossa rede é de 240 volts. Então, a gente precisa reduzir a tensão. Ó, fazendo a mesma medição com o multiteste digital, olha lá, aqui eu encontrei em torno de 3,4 ohms no vermelho e no verde eu vou encontrar quanto?
350. Agora, professor, não entendi. A resistência deu menor? Olha, observa que eu estou medindo aqui na posição 200. Ó, 200, tá? Eu aumento a chavinha para 2000, eu estou fazendo o quê? Aquele valor de 0,35 não é 0,35, é 350. Eu multiplico o valor por 100. Cuidado, quando eu meço aqui 0,35, esse aqui é 350 ohms. Então, logicamente, que o primário é o verde. Está dando uma resistência maior. Há uma pequena diferença aí de precisão de um para o outro, mas não há problema nenhum. Ele está bom do mesmo jeito. Vamos agora... eu coloquei aqui alguns pequenos motores. Eu não sei se alguém possa trabalhar aí futuramente com Arduino, com IoT, alguma coisa assim. Tá? Bom, motorzinho utiliza muito em alguns circuitos experimentais, em robótica, carrinho, algumas coisas assim, utiliza o motorzinho. Então, como tinha, eu resolvi colocar. Observa que ele tem os dois terminais, tem aqui uma indicação do lado positivo, tem um círculozinho aqui indicando polaridade, porque esse motor é um motor de corrente contínua, então ele tem polaridade. Professor, e se eu inverter a polaridade, acontece o quê? O motor roda para o lado contrário. Na polaridade, ele roda para um lado, se eu inverter, ele roda para o outro. Ele faz o sentido inverso, porque ele é um motor de corrente contínua. Tá? A gente coloca aqui uma pilha, ele vai rodar. A gente não bota corrente alternada. Bom, o motor, ele é uma bobina. É uma bobina e que tem ali um eixo com um campo magnético. Quando a bobina cria um campo magnético, empurra o eixo que também tem um campo magnético e ele vai, então, fazer o giro. Então, eu meço uma bobina. Eu coloco numa posição baixa, normalmente vezes 1 ou vezes 10, ele tem que marcar uma resistência. Não tem valor, tá? Ele marca uma resistência aí. Marcou aí em torno de 2 ohms. É claro que eu sei se ele está bom. É só colocar uma pilha, ele vai rodar, ele vai girar, ele está bom. Tá? Se der 0, ele está em curto. E se não der nada, ele está aberto. Então, se o motor não está rodando, a gente vai medir a resistência e não apresenta nada, ele está aberto. Então, a bobina abriu em algum momento aí. Olha lá. Aí tá bom, esse motor aí, no caso, tá bom, né? Às vezes é ruim a ponta aí, porque dá um mau contatozinho e tal. Esse aí já deu uma resistência em torno de 9, 10 ohms, significa que ele tá bom. Esses mau contatozinhos, às vezes a gente tem que dar uma raspadinha no terminal, na ponta de prova. Vai ser muito comum acontecer isso. Unidade 9. Termistores. O que é um termistor? Termistor é um resistor que muda a sua resistência de acordo com a temperatura. Então, o que acontece? Mudando a temperatura dele, muda a resistência. Essa é a função. Ele é um circuito de proteção para aquecimento, usado muito para isso, para proteger os circuitos de aquecimento. Não tem polaridade. Nós temos 2 modelos. Nós temos o chamado PTC, que é o coeficiente térmico de temperatura positiva. Tá? Ou seja, coeficiente de temperatura positiva, a temperatura aumenta, a resistência aumenta. Temperatura diminui, a resistência diminui. Ela acompanha a temperatura. Aumentou a temperatura, aumenta a resistência. Diminuiu a temperatura, diminui a resistência. E nós temos o NTC, que faz o contrário, ele faz o inverso. Se aumenta a temperatura, ele diminui a resistência. Ele é o inverso do PTC. E se diminui a temperatura, aumenta a resistência. Tá? Então, ele vai sempre fazer o contrário do PTC. Tá? O código de cores, eu já falei do código de cores no primeira tarefa prática. Aqui é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A leitura aqui, ó, de baixo para aqui, esse aqui é de baixo para cima. Ó. Castanho, preto, amarelo e dourado. Castanho é 1, preto é 0, dá 10. Amarelo é 4 zeros. Então, ele é de 100K, o douradinho em cima, 5%.
a gente já sabe que prateado e dourado é tolerância. Se ele está para cima, a gente lê de baixo para cima. Se tiver essa tolerância embaixo, a gente lia de cima para baixo. Tá? Aqui, ó. Esse outro aqui, ó, amarelo, púrpura e vermelho. Então, 47, amarelo e púrpura é 4,7, vermelho é 2, 4.700 ohms. 5% de tolerância. Então, ele tem que estar mais ou menos na temperatura ambiente com aproximadamente esse valor. Mas o valor aqui nem é tão assim, porque o defeito dele é ele abrir, ou ele não variar a resistência com a temperatura. Não, entendeu? Ele não entra em curto, porque resistência não entra em curto, ou ela abre ou altera o valor para mais. Ó, castanho, preto e laranja, 10 com 3 zeros, 10.000. 10.000 ohms. Como que a gente vai fazer a medição dele? Bom, a medição dele, se ele é de 1K, eu faço o procedimento que eu já ensinei anteriormente. A gente escolhe a posição da chave de acordo com o valor. Valor de 1K, a gente pode usar A vezes 10 ou A vezes 100. Se for um multímetro digital, basta colocar acima de 1K, na de 2K, na de 20K. Aqui eu como coloquei, ó, no analógico, vezes 100. No digital, acima de 2.000. Ó. Eu coloco a ponta de prova, ele vai marcar uma resistência. Tá? Ó, aqui, ó, marcou uma resistência. Ó. No digital. Esse aqui é 1.000, mas eu também não sei qual é que estava a temperatura da sala, tá? Se a temperatura aqui, mas ele está dando em torno de 1.000. A resistência está boa, não é o caso, né? E o que eu faço depois? Eu tenho que aproximar o ferro de solda, eu esquento o ferro de solda para provocar o aquecimento dele. Aí eu aproximo o ferro de solda, tá? No componente. Isso aqui é um exemplo de um manual, de um datasheet de um termistor. Lá ele diz qual é a resistência em qual temperatura. Tá? Depois podem ir lá olhar. Esse aqui é um exemplo, tá? E aí é procurar de acordo com o que vocês precisarem. Aí vão na net e pega algum datasheet do componente que vocês estão trabalhando. Aqui, ó, eu fiz a medição. Veja que eu aproximo o ferro, ó, vou esquentar, vou aproximar dele o ferro, e a resistência dele vai começar a mudar. Vamos ver, ó. A resistência diminuiu, então ele é um NTC. Ele fez o quê? Eu aumentei a temperatura, ele diminuiu a resistência, então ele é um NTC. Se eu tivesse aumentado a temperatura e ele tivesse aumentado a resistência, ele seria um PTC. Mas a medição, olha lá, tá vendo? Ele está voltando para o 1.000 novamente, ó. Tá? Claro que se eu tivesse um spray congelante e jogasse em cima, a resistência aumentaria mais, tá? Mas eu acho que aí dá para perceber a variação. Ah, vamos ver agora com o digital. Está dando 895 ohms, eu vou esquentar ele, vou aproximar o ferro. Ó, aproximei, ó, começou a diminuir, 700, 600, 500, 400, 300, ó, já diminuiu. Ou seja, eu aumentei a temperatura, ele diminuiu. Agora tirei a fonte de calor, voltou a esfriar, à medida que ele esfria, ele aumenta a resistência. Tranquilo? Bom, vamos aí ao último componente. Eu peço desculpas aí pela demora, que são vários componentes, mas... Ó, esse componente aqui eu coloquei porque tinha disponível. Ele é uma resistência multivoltas. Ele é um ajustável. À medida que eu vou rodando o parafuso, a resistência vai variando. Ele é igual a um trimpote, só que em vez de eu rodar num botão, eu rodo um parafuso. Eu vou rodando esse parafuso, aqui é o ponto médio e aqui são os extremos. É o funcionamento de um ajustável. Do ponto médio para um dos extremos, eu tenho a resistência variando. De um extremo ao outro, a resistência é fixa.
Se eu pegar de um extremo ao outro, a resistência é fixa, tá? Não muda nada. Se eu pegar do meio para qualquer um dos extremos e rodar esse parafuso, a resistência vai variar. É isso que tem que aparecer lá. Tá? É isso que tem que aparecer na medição. Bom, vamos ver aqui. Ó. Esse aqui é de 1K. Ó. Está escrito aqui 1K. 1K é 1000. O valor dele é 1000. Esse outro K é tolerância. Tá? Basicamente, geralmente o K é em torno de 10%, mas pode pegar, se tiver muita precisão de ver aqui o que significa todas essas letras, é só baixar o datasheet dele, pegar um manual de informações, ele passa as informações. Como é 1000 ohms, a posição que eu vou colocar é a de 2000 no digital e vezes 100 no analógico. Ó. Faço o ajuste de 0 e coloco ele aqui. Ó. De extremo para extremo, ele deu o valor, 1000 ohms. De extremo para extremo. Mas está dentro da tolerância. 944 para 1000 está dentro da tolerância. Ó, agora eu vou rodar o núcleo. Com a chave de fenda, eu rodo. Como aqui é um circuito corrente contínua, a chave de metal não altera em nada, tá? Posso usar uma chave de metal, porque existem bobinas que, se formos trabalhar com elas, como são indutores, o núcleo é ferrite, a chave tem que ser de plástico. Não é o caso aqui, porque aqui a resistência é corrente contínua, ela vai variar, não tem influência em nada esse núcleo. É que tem alguns que podem ter o conhecimento. Mas a chave de fenda, não. A chave de fenda, a gente só usa uma chave de fenda de madeira ou de plástico quando a gente trabalha com transformadores de FI, transformadores em que o núcleo ele é com corrente alternada e aí o metal da chave ele pode interferir no núcleo. Ó. Rodo para um lado, eu aumento. Rodo para o outro lado, diminuo. Se ele fizer isso, o componente está bom. De extremo para extremo é o valor do corpo. Do meio para os extremos, eu rodo a chave e ele tem que variar a resistência. Se não der nada, está aberto. Se der um valor acima de 1000 muito grande, está alterado para mais. Se aqui do meio para os extremos e não rodar, não der nada, ele está aberto.